Eu já tive 2 partos normais, sou mãe de 2 filhos e eu já tive um parto induzido e um parto totalmente natural. Os 2 partos, hoje eu quero falar do meu primeiro parto, que foi o parto induzido. E, gente, já no início do vídeo, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, comentarem aqui embaixo a parte que vocês mais gostaram e se identificaram do que eu vou falar aqui. Então, o parto induzido, pra mim, gente, porque eu já tive 2 experiências, então, pra mim, eu consigo identificar muito bem qual seria a minha melhor opção se eu tivesse um outro parto, o que eu escolheria de fato. Por quê? Eu com certeza escolheria um parto totalmente natural, porque pra mim a experiência do parto induzido foi assim completamente traumatizante. Porque foi um parto, gente, completamente que eu fiquei assim traumatizada durante meses. Impactou na minha amamentação com a Ana Luz, impactou na rotina do sono que eu tinha com ela, impactou no meu relacionamento com meu esposo. O parto induzido pra mim acabou comigo, gente. Porque eu tinha uma visão, eu tive a Ana Luz na pandemia, né? E aquele lockdown, do fechado, uso de máscara, não sei o que. Todo mundo preocupado com a saúde, né? Todo mundo preocupado com, de fato, o Covid, e acabei não me aprofundando e estudando sobre o parto em si. Acabou que aí eu não sabia de nada. Eu só sabia que eu ia começar a sentir algumas dores. Mãe de primeira viagem, né? Eu não sabia que dores eram essas. E aí foi assim como um tiro no escuro, né? Por mais que eu tivesse 1000 informações, como hoje você tem na internet, quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente realmente vai ser ali a primeira vez, a gente vai sentir tudo a primeira vez, né? Então não tem como eu chegar e já saber tudo. A minha gestação inteira foi completamente tranquila. Foi uma gestação em que eu senti algumas dores, desconfortos de grávida, mas foi uma gestação tranquila. Quando eu estava com 37 semanas, 36 semanas mais ou menos, começou aquela ansiedade pelo parto. Eu acho que toda mulher passa, né? Aquela fase de, tô muito cansada, muitas dores, é muito desconforto, quero logo essa criança saia. Toda mulher grávida passa por isso na reta final, né? E aí vem aquela frase que a gente tem que aguentar esperar a criança dar os sinais dela, né? Quando ela quiser sair, ela vai sair. Quando deu 38 semanas e alguns dias, eu senti sair uma aguinha quando eu fui me deitar, eu acho, se eu não tô enganada. Mas eu senti uma aguinha saindo e aquilo não era xixi, porque eu tinha acabado de fazer xixi. E aí, pesquisei na internet, né, a gente cheira, aí a gente pode fazer um teste, por exemplo, pra ver se é realmente líquido saindo. Ficar de cócoras e tossir, né? Dar aquela tossida. E se nessa tossida sair alguma coisa realmente líquido, porque eu não tinha incontinência urinária, nem nada disso, nunca tive infecção urinária. E aí eu fiz isso, quando eu fiz, eu senti que continuava saindo. Mas não era aquela coisa de um rio de líquidos, não era. Tinha um cheiro, assim, muito parecido com água sanitária e tava, assim, clarinho. Então eu comecei a usar um absorvente e fiquei ali observando. Quando meu marido chegou em casa, eu falei pra ele, eu acho que eu tô perdendo líquido, é melhor a gente ir pro hospital. E quando foi? Isso eu já estava com 38 e 5 ou 6 dias, mais ou menos. Tava quase com 39. Então, quando eu cheguei lá no hospital, de máscara, gente, aquilo ali, eu me lembro, é horrível me lembrar daquela experiência, porque foi, assim, horrível demais pra mim. Chegamos lá no hospital, todo mundo de máscara, aquela coisa toda, de não poder ficar perto de todo mundo. A médica fez o toque. E eu nunca tinha feito aquele exame. Gente, ali eu já, assim, pra mim já foi um desespero. E quem foi comigo, observe, quem foi comigo foi o meu esposo. Eu falei, eu quero que você vá comigo. Não quero que outra pessoa vá. Aí ele foi comigo, né? Nunca tinha ido, mas ele foi. Chegou lá, fez o toque. Gente, que negócio aquele surreal, né? O Guto tá aqui, tá fazendo barulho, espero que vocês me entendam. Cheguei lá, fez o toque, disse que tinha sido a ruptura parcial da bolsa. Eu não sabia o que era aquilo, ela disse que a água ia ficar saindo ali aos poucos. Ela falou assim, que já ia começar a indução, porque como foi uma ruptura parcial, poderia entrar ali uma bactéria e causar alguma infecção e ser pior. E aí eu falei, eu sem entender nada, né? Aí eu disse, tá, vamos começar. Aí eu fui internar e tudo mais.
Gente, só que lá no hospital que eu fui, não tinha leito, porque como tava no pico, assim, da Covid, então os leitos estavam todos sendo utilizados, toda aquela coisa, então eu fui realocada para um outro hospital. Quando eu fui realocada para um outro hospital, era um hospital particular, né, que eu acho que eu tinha convênio, não sei como que funciona. E aí eu já fiquei, nossa, graças a Deus, tinha ar-condicionado na sala, o quarto, né, era bem limpinho, as pessoas pareciam ser boas pessoas, educadas e tudo mais. Era um local totalmente diferente de um hospital público, sabe? E pra mim, eu tinha uma visão que o hospital público era, assim, a pior das hipóteses. E no final vocês vão entender. E aí lá, esperei um pouco, veio o médico para começar a indução. E a indução, para quem não sabe, ela pode ser feita de duas formas, depois eu entendi. Ela pode ser feita através de comprimidos ou através da própria ocitocina na veia. Só que eles fizeram em mim comprimidos. Eu não sei qual que era o nome do comprimido, mas eles fizeram. E aí eles colocam, parece que eram feitas até 6 doses. Eles introduziram a metade de um comprimido. E aí, gente, não tava já saindo líquidozinho, mas não era aquela coisa, como eu falei pra vocês. E eles colocaram a metade de um comprimido. Eles fazem o toque. No toque, eles colocam assim na ponta do dedo o comprimido, que o comprimido fica lá no colo do outro e a gente tem que ficar deitada pro comprimido não descer. Eu senti, assim, uma pressão na minha costa e uma leve cólica. Eu falei, se for isso, gente, tá super de boa, vou aguentar, normal. Eu falei, meu marido, eu sou muito forte, aqui eu acho que eu não vou gritar, não vou surtar não, eu acho que vai ser só isso aqui mesmo. Aí puxaram meu tapete. Aí ficou nesse comprimido. E aí parece que, não sei se era de 3 em 3 horas, era de 4 em 4 horas, que eles tinham que colocar outro comprimido. E aí passou-se, né, o período do intervalo, foram lá e colocaram agora um comprimido. No que eles colocaram esse outro comprimido, eu já comecei a sentir a minha dor dos meus 2 partos. A minha dor não é aqui no pé da barriga, a minha dor é na costa, sabe? Aquela dor cansada, que você pode ficar na posição que for, ela não vai passar. Essa era a minha dor. E aí tá, colocou esse segundo comprimido, gente. Nesse segundo comprimido, passou assim, ali alguns minutos, eu já comecei a sentir aquela coisa. Era uma dor quente. Eu lembro muito bem que era uma quentura que eu sentia muito grande na minha costa e que irradiava aqui para o meu quadril e ficava um pouco aqui embaixo, mas a dor maior era aqui atrás. Eu falava pro meu marido, amor, me faz massagem quando a contração vinha, e começava a vir a contração. No meu parto induzido, eu percebi que as contrações, elas não tinham um intervalo. Elas ficavam vindo de 5 em 5 minutos, e dali, gente, ficou de 3 em 3 minutos, 2 em 2, aí ficou de 1 em 1 minuto, gente. Foi assim, mais de 24 horas de trabalho de parto, eu acho. Então eu vou saber falar pra vocês quanto tempo que durou, mas durou muito, muito, muito tempo. E eu gritava, gente. Eles foram colocar o terceiro comprimido, eu já não aguentava mais de dor, eu tava ali com 3, 4 centímetros, ainda faltava 6 centímetros, vocês não estão entendendo. E eu tava com uma dor que parecia, gente, já assim, como eu tive o meu segundo filho, parto natural, a dor que eu tava sentindo com 4 centímetros já era dor, gente, assim, de 9 centímetros de dilatação, vocês não estão entendendo. E aí eles colocaram esse comprimido, gente, eu já comecei a surtar. Eu esculhambei todo mundo naquele hospital. As enfermeiras chamavam elas de todos os nomes que vocês puderem pensar. O meu marido, eu escranzinei ele, gente. Eu falava que era culpa dele. Nossa, gente, eu dei assim um surto muito, muito, muito grande. A minha vontade, quando a contração vinha, era subir assim pelas paredes. Eu queria subir pelas paredes e me jogar no chão, não sei, gente. Eu pensava assim, saísse de mim, sabe? É uma coisa assim, bem, muito louca. E aí a contração vinha, dava aquele surto, né? E aí ela passava, só que meio que ela não passava, ficava o tempo inteiro aquela dor, sabe? Muito, 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 muito cansada, já exausta. E aí consegui chegar, eu lembro muito bem que tinha lá no quarto, tipo um quadro assim, com uma demonstração dos centímetros, aí do 1 até o 10. Toda vez que eu conseguia abrir meus olhos e eu olhava aquele negócio, eu via aquele 10 centímetros, era um buracão desse tamanho. Gente, eu falava assim, eu não vou conseguir, eu vou morrer. Eu vou
eu vou morrer aqui agora, não vai dar, não vou conseguir. Olha o tamanho daquele negócio, ainda tô com 6 centímetros, ainda faltam 4, eu não vou aguentar. E parece que eu fiquei assim, parecia que eu tava assim em outro planeta, gente, eu não tava na Terra. Tô falando pra vocês. Eles continuaram colocando comprimidos, eu já não lembro mais quantos comprimidos eles usaram, se eles usaram todos que eles tinham que usar. Mas aí chegaram aos... Eu não sei se chegou, na verdade, aos 10 centímetros, eu não me recordo, mas eu lembro que eles fizeram muitos toques em mim, era tipo quase de 1 hora fazendo toque em mim. E aquilo ali era muito dolorido, porque você ali sentindo contração, deitada, eu não podia me movimentar. Eu lembro muito bem que eu queria me agachar, queria ir no banheiro e eles falavam não, que eu tinha que ficar deitada, que era para poder o remédio fazer efeito mais rápido. Sinais, né, de violência obstétrica. E eles fizeram ficar com todas aquelas dores em cima de uma cama fria, o ar-condicionado estava em cima de mim e eu morrendo, gente. Eu senti que eu ia morrer. Porque as dores, como eu tive meu segundo filho, eu consigo entender que as dores, a gente consegue diminuir elas, entre aspas, né? Andando, fazendo respiração, exercício e tal. Mas na minha primeira filha, gente, eu não consegui fazer isso. Eles não deixavam eu sair da cama, então eu tive que passar todas aquelas foi mais de 24 horas, eu acho, que eu passei de trabalho de parto, em cima de uma cama fria. Então vocês imaginam, a dor, ela aumenta assim em 1000%. Tô dizendo pra vocês, porque a minha outra experiência de parto natural foi completamente diferente. Vou trazer um outro vídeo pra falar pra vocês como foi o meu parto 100% natural. Não lembro se chegaram aos 10 centímetros, mas eu lembro que falei pro meu marido, né, que eu já queria sentir a vontade de fazer força. Aí eu lembro que, não sei se foi meu marido que foram chamar as enfermeiras, mas aí me colocaram em uma cadeira de rodas, queriam me colocar e eu sentia como se tivesse alguma coisa querendo sair. Eu não sei, gente, explicar, tava parecendo que tava entalado ali o negócio. Eu falei, não vou conseguir sentar. A cabeça eu acho que tá querendo sair, tá entalado, eu não vou conseguir sentar. E aí eles me sentaram à força na cadeira e eu fui pra sala de parto. No que eu fui pra sala de parto, fiquei naquela posição que vocês já conhecem, né, posição ginecológica. Me colocaram com uma perna aqui, uma perna lá e as contrações ali, ó, no talo. Não parava as contrações e eu gritava, gente, de dor. As contrações não tinham mais intervalo e aí começaram a fazer eu não lembro se era um médico, quem que era, mas alguém ficava fazendo assim na minha vagina o tempo inteiro, tentando alargar, não sei o que aquela pessoa estava tentando fazer. Tentando, não sei, sinceramente, outro sinal, né, de violência obstétrica, a pessoa ficar ali o tempo inteiro. Gente, não precisa mexer. Se a pessoa for conseguir parir, né, se a criança conseguir sair dali, não precisa ficar mexendo na vagina da pessoa. Isso eu aprendi no meu curso de doula. Eu lembro que tinha várias pessoas, tinha umas 4 pessoas dentro da sala e o meu esposo ficou assim atrás de mim. E as contrações uma atrás da outra e eu tentando fazer força. Só que como era minha primeira filha, eu não tinha estudado, eu não sabia como que era a força. Então eu tava fazendo a força aqui no meu pescoço. Gente, eu fiquei rouca e roxo isso aqui meu. Muito dolorido depois do parto. Eu lembro que alguém, eu não lembro se foi uma enfermeira, se foi uma médica, colocou o cotovelo dela em cima assim, da minha barriga, nessa parte de cima, pra pressionar minha barriga pra baixo na hora da força. Outro sinal de violência obstétrica, né, que essa é a manobra de Christeler, eu acho que é isso que chama. A manobra de Christeler ela já foi até proibida, né, porque pode causar lesões na mãe do bebê. E fizeram em mim. E aí eu não sabia fazer a força, até que depois de muito tempo tentando fazer a força, eu consegui fazer a força certa. E a Ana Luz nasceu, gente, depois de muitas horas de trabalho de parto, um parto induzido, cheio de violências obstétricas, cheio de negligências. Eu perdi muito sangue. Eu tive laceração no parto dela, eu precisei ser costurada, eu não lembro quantos pontos que foram, mas foram alguns. Esses pontos fizeram com que a minha recuperação fosse mais dolorosa ainda, sabe? E quando eu me lembro dessa experiência de parto, gente, eu fico tão triste, eu fico tão conformada, porque são profissionais da saúde, né, que deveriam cuidar de você, deveriam te falar quais eram as melhores opções, devem te ensinar a se movimentar para o trabalho de parto evoluir, mas eles não fizeram isso. Fui negligenciada de todas essas formas e assim,
Eu sempre falo, por conta que eu tive essa experiência, eu sempre falo para as grávidas, estude. E se você conseguir, tenha um parto 100% natural. Não deixe que faça indução em você. Não vá para o hospital ao menor sinal de trabalho de parto. Espere em casa, claro, né, se estiver tudo bem. Se você morar perto do hospital, tem todos aqueles porém, né? Mas se você puder escolher, tenha um parto 100% natural. Espere o tempo do seu bebê. Espere ele se sentir pronto, porque um parto induzido, gente, como eu tive uma experiência de um parto 100% natural, eu digo pra vocês que o parto induzido, ele dói 10 vezes mais. Ele, pelo menos na minha experiência, eu sentia que as contrações, elas não me davam tempo de respirar. E no parto natural, elas me davam. É como se o meu corpo soubesse o tempo que eu precisava para me recuperar daquilo, sabe? E no parto induzido não foi assim. O que deve existir relatos de mulheres que conseguiram passar pelo parto induzido, foi muito de boa, mas na minha experiência, gente, não foi. Eu fui, assim, muito negligenciada, até hoje eu sou muito traumatizada. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Graças a Deus a minha filha nasceu super bem. Depois que eu fui pro quarto com ela, eu me esqueci de tudo, de todas as dores, mas eu me esqueci de tudo, mas depois ficou só aquele sentimento de uma pessoa inconformada, uma pessoa que foi negligenciada. Eu me sinto assim até hoje. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o like e deixem nos comentários também ideias de vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer pra vocês o meu relato do meu parto natural, do meu segundo filho. Espero que vocês estejam aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo.